pegando aqui os destaques do último minuto, ele falando que garante uma transferência pacífica de poder, disse que não se pode amar seu país apenas quando se vence, dizendo que essa transição pacífica é o que o povo americano merece. E falando também do sistema eleitoral dos Estados Unidos sendo honesto, justo e transparente. Essa fala dele aqui agora sobre o resultado. E a gente que acompanhou ontem também um discurso até emocionado da Kamala Harris nesse sentido também, e trazendo um destaque importante ali da lealdade não ter que ser a um presidente, sim à Constituição, quase que fazendo um alerta ali do que pode se vir nos próximos 4 anos. Acho que foi um sinal importante ali na fala dela para a gente ir caminhando para o fim desse assunto dos Estados Unidos. Queria uma fala sua nesse sentido também, tio Rei. Ela falando ali então do futuro dos Estados Unidos, de certa forma, e do impacto desses próximos 4 anos de Trump. Como é que a gente pode amarrar aí o discurso do Biden e da Kamala nesse sentido? Olha, é bom que seja assim, né? Assim tem que ser. Assim falam os democratas em sentido amplo, não no sentido específico da palavra nos Estados Unidos, né? Não poderia ser diferente, não tem como ser diferente. Agora, nós estamos aí, né, diante de um paradoxo que toma as democracias, um paradoxo, a palavra cabe. Veja só, qual é a dificuldade que nós, os democratas, temos? E eu não estou propondo que assim não seja. Mas então precisamos ter respostas mais efetivas. Parece que o Brasil está encontrando caminho, apesar dos protestos de muita gente, infelizmente, inclusive da imprensa, de setores da imprensa. Veja só, o Trump, o Biden e a Câmara oferecem ao Trump aquilo que o Trump não lhes ofereceu, tá certo? Eles reconheceram, ela reconheceu a vitória dele no dia seguinte. Assim ficou evidente que não havia mais qualquer chance de virada, tal. Ela reconheceu, telefonou, fez o pronunciamento, falou da transição, o Biden também falou da transição. É assim que tem que ser feito. O Trump não reconheceu a derrota dele em 2020 nem até hoje. No debate da ABC, o momento em que ele se descontrolou, inclusive com os entrevistadores, os mediadores, foi quando se disse que ele tinha perdido a eleição. Ele não aceita a condição de que foi derrotado em 2020. Né? Portanto, estamos num sistema de disparidade de armas. Esse é o ponto. Disparidade, olha, isso é fundamental. Disparidade de armas lá, disparidade de armas aqui, disparidade de armas em tudo quanto é lugar. Os democratas continuam a defender o modelo, continuam a defender a democracia. E, portanto, oferece ao outro lado condições de igualdade na disputa, a saber, o regime legal, democraticamente instituído. O que é que a extrema-direita faz? Não oferece ao outro o regime legal como espaço para dirimir conflitos. Diz, não, o regime legal não serve. Eu não reconheço. Ou então reconheço da seguinte maneira, como o Trump falou nos Estados Unidos. Se a eleição for limpa, eu reconheço o resultado. Mesmíssima expressão que disse Bolsonaro na entrevista que deu ao Jornal Nacional. Ao Bonner Renato Vasconcelos. O senhor reconhece o resultado? Se for limpa. O senhor reconhece o resultado? Se for limpa. Portanto, eu sou o juiz dos juízes que dizem se ela é limpa ou não é limpa. E se eu achar que não, eu não reconheço o resultado. Então, nós estamos aí diante de uma expressão do paradoxo de Karl Popper na sociedade aberta a seus inimigos,
que é o paradoxo da liberdade. Quer dizer, alguém pode ser tão livre a ponto de sua ação destruir a própria liberdade? Eu não tenho dúvida sobre a minha resposta. Para mim é um paradoxo que se resolve com tranquilidade. É não. E se é não, aqueles que o fazem têm de ser duramente reprimidos. Duramente reprimidos, que eu digo é de maneira inclemente, segundo a lei, respeitando-se os direitos humanos, porque quem não costuma respeitar são eles, não os progressistas. Então é isso. Isso, insisto, isso está no centro do entendimento dos problemas contemporâneos. O Biden está dizendo: olha, os democratas se comportam assim. As pessoas que prezam pela democracia. A Câmara, a mesma coisa. E dizem: é isso, Trump, que nós fazemos com você. O Trump diz: ok, tá ótimo, mas não contem que eu fizesse o mesmo com vocês, porque eu não faria, como eu não fiz. Aliás, quando começou a apuração na Pensilvânia, ele começou a apontar problema. Ele disse: ah, na Pensilvânia e tal. Depois virou, tá tudo bem, o problema desaparece. Hã? Isso é central no entendimento do mundo moderno. Que resposta se vai dar para pessoas que agem assim? Aqui no Brasil, o judiciário brasileiro encontrou o caminho, né? O judiciário brasileiro tem dado a resposta, e é assim que tem de ser, né? Aliás, o Steven Levitsky e o Ziblatt, no Como Salvar a Democracia Americana, tem lá um prefácio na edição brasileira tratando o Brasil, diz aqui o judiciário encontrou um caminho, fazendo uma ressalva, talvez, com exagero, mas isso é coisas que eles ouvem, né? Mas aqui se encontrou o caminho, sem dúvida nenhuma, né? Os Estados Unidos ainda não. Um criminoso disputou a eleição. Como disse um apresentador americano, entre o criminoso e a promotora, a maioria escolheu o criminoso. A gente voltando naquela discussão da força das instituições, né? Algo de se valorizar muito aqui no Brasil e que a gente não encontra alguns paralelos assim nos Estados Unidos. Tio Rei, para a gente falar